saber se sua construtora pode aceitar mais uma obra? Quais perguntas se fazer para saber se sua construtora pode aceitar mais uma obra? É sobre isso que eu quero te falar agora. Antes de aceitar mais uma obra, a principal pergunta é: minha estrutura financeira é capaz de suportar? Se hoje a sua empresa dobrasse o número de obras, sua estrutura financeira suportaria? Essa é uma pergunta que poucos empresários se fazem e todos deveriam se fazer. Por quê? Porque assumir mais uma obra parece sempre positivo. Na cabeça da gente aumentei o faturamento, vou aumentar o lucro. Mas não é bem assim. Por quê? Mais uma obra quer dizer mais contrato, mais faturamento e mais expansão, mas nem sempre é assim. Por quê? Porque é mais capital de giro, mais gestão de prazo, mais controle de custo, mais capacidade operacional e sem previsibilidade financeira, isso pode pressionar todo o seu sistema financeiro. Por quê? Quer dizer, mais fornecedor para pagar, às vezes mais mão de obra antecipada para pagar. Por quê? Porque muitas vezes eu sei que a gente vai receber com 45, 60, 90 dias, mas o meu empreiteiro, ele quer receber na hora que termina. E principalmente quando eu contrato por empreitada, eles correm, vão ali, fazem com 15 dias, eu preciso pagar com 15 para receber com 90. Será que eu tenho capital de giro para isso? Ou o fornecedor divide 30, 60 e 90, mas eu tenho que dar uma entrada. Eu tenho capital de giro para dar entrada? Então, essas são as perguntas. Eu tenho capital de giro para essa obra? Eu sou capaz de travar parte do meu caixa para poder assumir essa obra? Ou eu vou ter que ficar pegando dinheiro emprestado? Se eu pegar dinheiro emprestado, o lucro que eu vou ter dessa obra é capaz de pagar os juros desse empréstimo e ainda assim gerar lucratividade? E se eu fizer isso, eu tenho controle financeiro suficiente para poder conseguir fazer essa gestão? Daí a importância dos registros. Por isso eu sempre bato na tecla de que registros financeiros são tão importantes. Por quê? Porque muito empresário decide apenas assim, confiando na demanda, pensando ali no histórico de vendas, ou é mais uma oportunidade, é uma oportunidade de mercado. É um cliente novo que vai entrar, ele vai me dar visibilidade, ou é um cliente novo, ele vai me indicar um novo cliente. E aí vai decidindo com base nisso. E esquece de analisar que tem que olhar a capacidade real do caixa. Tem que olhar qual foi a margem projetada lá na frente. E qual que é o impacto nas obras que estão rodando hoje. Por quê? Porque e se a obra nova que eu pegar atrasar uma que já está no prazo? Porque eu já me comprometi com o cliente atual. Será que vale a pena eu me comprometer com o cliente atual para poder pegar uma obra futura? Ou será que vale a pena, peraí, olha, cliente futuro, me dá aí mais um mês para a gente fechar esse contrato, deixa eu finalizar essa obra aqui. Então, às vezes a gente se embola porque esquece de pensar nessas coisas. Então, quando a gente tem uma estrutura financeira consolidada, essas perguntas, elas são respondidas com números e dados concretos. Por quê? Sem uma estrutura, quando você assume uma obra a mais, você pode comprometer capital, dinheiro, você pode diluir a margem de obras que estão funcionando bem, você pode criar uma dependência de ficar antecipando crédito, pegando empréstimo e muitas vezes pega empréstimo com terceiros que cobram valores altíssimos, pega cheque especial e essas coisas e aumentar o risco financeiro. E o problema não é a nova obra, é a ausência da análise que você fez antes de tomar essa decisão. A obra tá ok, mas você esqueceu de analisar tudo isso antes. Esse é o grande problema. E aí, o que acontece? Antes de expandir, você precisa ter o quê? Um fluxo de caixa projetado, porque aí você consegue pensar. Você precisa ter o quê? Um cenário conservador e otimista. Por quê? Porque aí no conservador eu olho, opa, aqui dá para fazer, e no otimista eu falo, beleza, se eu apertar um pouquinho eu consigo. Então, quando eu faço um planejamento financeiro com os meus clientes, eu faço um cenário moderado, conservador, otimista e muito otimista. 4 cenários ali para a gente planejar. Eu faço uma margem mínima definida, que então eu só pego uma obra se essa obra me gerar 15%, 20%, vai depender do cliente. E indicadores financeiros atualizados, atualize-os mês a mês. E outra coisa,
uma decisão estruturada, ela não é freio, ela é estratégia. Eu não vou chegar para você e falar assim, olha, eu não quero que você pegue essa obra. Eu só quero que você primeiro pense para depois tomar a decisão de pegar a obra ou não. É isso que vocês precisam ter aí sempre na cabeça. Porque às vezes fica parecendo que o consultor é aquela pessoa chata, que vai ficar freando você. Mas não é isso. O consultor é aquela pessoa que ele vai colocar você no racional. Porque muitas vezes vocês estão sempre empolgados em investir, empolgados em fazer a empresa crescer, mas a empresa precisa crescer com solidez e não só com entusiasmo. Então, assim, se a sua construtora hoje, ela já opera acima dos 100 mil, 150, você precisa ter essa estrutura. E se não tem, tá na hora de criar. Quer uma ajuda para criar, para diagnosticar se esses pontos estão funcionando? Clica no link do WhatsApp que a gente tem aqui no perfil, acompanha os nossos vídeos aqui no canal que você já consegue também começar a criar essa estrutura. Eu posso te ajudar a fazer esse diagnóstico e criar essa estrutura aí dentro da sua empresa, de forma sólida para tomar decisões estratégicas eficientes. Então, clica aqui, ativa as notificações para a gente poder estar sempre aí dentro das suas notificações de prioridade, que você vai aprender muito com a gente. Até o